Amém, amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. O Espírito Santo que já habita em nós, Jesus Cristo se faz presente. Que bom vê-los nesta noite. Vamos bendizer e entronizar aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Amém. Você que pode, fique de pé, você que pode. Vamos orar. Vamos orar e entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. Porque Ele é santo. Deus, obrigado por essa noite, a oportunidade, Senhor, nos dar de louvar, de te agradecer, de te adorar, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa meus irmãos, abençoa todos aqueles que estão aqui, ó Deus, para te entregar o verdadeiro louvor. Receba as tuas narinas como seres humanos. Obrigado, irmãos. Abençoa nessa noite. Amém e amém. Aleluia. Essa
adoração. Noite de adoração ao Senhor. Aleluia. A Ele todo som e a Ele todo tom. Glória a Deus. Aleluia. Essa é fácil, hein? Cante comigo assim, ó. Aquele que sonda o meu. Aleluia. Conhece por dentro. Ele conhece os intentos. Tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz. Ele me faz
quem queria ir no culto da UANS, na conferência de homens, vai ficar para a próxima, né? Já foi. É de 2026, já tá, o pastor falou que é 2026 aqui, já está prevendo o futuro. Mas, olha só, falando sobre esses dois eventos, rapidinho, que foi esse final de semana, foi uma bênção, tanto a conferência dos homens, quanto o culto da UANS. E só para a gente constar, nós não trabalhamos com quantidade, mas só para vocês terem uma ideia, 97 crianças estiveram participando do culto pela manhã. Foi uma festa, né? Teve pipoca, teve doce, pularam, se divertiram, e foi um momento muito gratificante estar com eles lá de manhã, na presença do Senhor. Cantaram, louvaram, oraram. Então olha que bênção. E a conferência dos homens também teve um momento de palestra, um momento de comunhão. Então fique atento aos nossos próximos eventos e participe. Doe um pouco do seu tempo para que você possa aprender um pouco mais da palavra, você possa ter esse momento de comunhão com os nossos irmãos. Eu tenho aqui rápidos avisos em relação a algumas coisas, mas porém antes, eu quero conhecer os nossos visitantes. Você que subiu a serra a primeira vez, encarou essa neblina, já está ficando o tempo de outono, já está começando a dar as caras, né? Então, se você já está já subiu aqui a primeira vez hoje e está participando conosco, vou pedir para você erguer a sua mão como um sinal. Você que veio a primeira vez hoje, isso, fica um pouquinho com a mão levantada, os nossos irmãos da recepção vão identificar vocês. Tem um casal aqui, lá no fundo também tem uma família, amém? Mas aqui na frente alguém que eu não vi? Aqui é todo mundo de casa, né? Vocês vão receber uma fichinha, e nessa ficha tem alguns dados, pode preencher, tem aí nome, endereço, um contato, e no final do culto, ali na central de informações, atrás do banner, você passa ali e troca essa ficha por uma lembrança aqui da igreja. Você deixa a ficha e troca por uma lembrança aqui da igreja. Nós queremos agradecer a visita dos irmãos, das famílias, que seja um tempo oportuno aqui na presença do Senhor, que o Senhor fale com vocês, que tudo que nós estamos fazendo aqui seja de alguma maneira relevante para a vida de vocês, e deixamos o convite para vocês participarem das nossas demais atividades, tá bom? Continuando aqui, eu quero falar sobre generosidade, e nós estamos em um desafio, acredito que todos já saibam, nós estamos com um grande desafio aqui na nossa comunidade. Quando nós viemos para cá, lá em 2017, se não me falha a memória, nós tínhamos uma estrutura na parte de energia, na parte elétrica da nossa igreja. E, porém, hoje a igreja está mais bonita, a igreja está mais confortável, né? Então nós temos uma iluminação nova, nós temos iluminação de palco, nós temos telão bem maior, nós temos essas luzes coloridas que são a bênção, que são, deixam cada vez mais bonita a nossa igreja. Porém, nós precisamos cumprir desafios a parte elétrica, aonde nós temos uma dificuldade, até porque também estão sendo colocados ares aqui condicionados. Então, nós estamos com essa campanha captação de recursos. Hoje está meio enroscado aqui, pastor. Captação de recursos para que a gente possa melhorar a nossa estrutura. Então, nós já temos uma boa parte desse valor, já conseguimos uma boa parte desse valor, e isso porque cada um dos irmãos tem contribuído, tem ajudado, tem se colocado à disposição, porque são grandes desafios. Nós estamos na serra, nós precisamos trazer o cabeamento através de tubulação, para que não venha cair a árvore, não venha o vento derrubar, então preserva o cabeamento. Enfim, nós temos muitos desafios, né? A igreja está ficando grande, nosso quadro de luz é longe, então assim, mas o Senhor tem nos abençoado, porque cada um dos irmãos tem cooperado, tem ajudado, tem nos dado a oportunidade com seus dízimos, com as suas ofertas, com essa oferta especial que nós estamos aqui levantando, justamente para que a gente possa melhorar ainda mais o conforto, a comodidade dos irmãos no tempo que nós estamos aqui. E, consequentemente, a expansão do Evangelho continua acontecendo, porque pela transmissão, pelas mídias sociais, cada vez mais nós temos pessoas que estão chegando à nossa igreja. Aliás, nós estamos com inúmeros desafios de estacionamento no culto da manhã, de lugares no culto da manhã, porque o Senhor tem acrescentado cada vez mais pessoas. Então nós temos que ter sabedoria, zelo e disposição para cuidar da melhor forma das pessoas que aqui chegam, dos irmãos que aqui estão frequentando. E o nosso grande desafio hoje é esse desafio: trocar esse cabeamento, ter mais energia aqui para que possa ligar os ar-condicionados, todas as luzes possam ficar acesas, enfim, melhorar toda a nossa parte de rede elétrica aqui da igreja. Então temos irmãos profissionais que também estão cuidando disso. Então, se você veio preparado, se você está disposto a contribuir conosco, a nos ajudar nessa causa,
posso contribuir. Isso, hoje é o dia especial para você fazer isso. Nas cadeiras aqui você tem uma bag em que tem um envelope na cor preta. Então você pode pegar esse envelope, você pode fazer sua oferta. Se você quiser fazer através da maquininha, você também lá atrás da lona, lá na entrada, você tem uma mesa. Olá, igreja! Verde lá. Nessa maquininha verde você pode passar ali essa oferta especial. Você pode também contribuir conosco através dessa com a maquininha. E também aqui nós temos um Pix. Se você quiser fazer o Pix para ajudar, é mais prático para você, você pode fazer o Pix. Como que é a chave desse Pix? É um e-mail. E o e-mail é o seguinte: sos.ibbserra@gmail.com. Vou repetir. O Pix é sos.ibbserra@gmail.com. Com esse Pix ou com um envelope preto, através das maquininhas ou através de notas, você pode ofertar para que a gente possa fazer essa manutenção do templo e assim a gente possa continuar fazendo com muita dedicação, muito zelo aqui a obra que o Senhor colocou sobre a liderança do nosso pastor Leandro, e a gente possa continuar pregando o Evangelho. Você também pode fazer as ofertas regulares de dízimos e ofertas com envelope amarelo. Você também pode fazer com envelope azul para o projeto Fazendo a Diferença. E se você quiser fazer as ofertas regulares, você tem aí o QR Code atrás, na frente da sua cadeira, você tem um QR Code, você pode usá-lo. Você pode também usar os envelopes amarelo e azul, e as maquininhas pretas, que também estão lá atrás da lona à disposição de cada um dos irmãos. Todos esses valores, irmãos, é para que a gente possa continuar fazendo a obra de Cristo com amor e com dedicação. E a igreja bíblica, ela é bem tranquila em relação a isso, então você tem liberdade. Se você estiver preparado, disposto, como diz o texto de 2 Coríntios, com coração alegre, se você estiver assim, você oferta na presença do Senhor. E com certeza vai ser muito útil para que a gente possa obter os recursos necessários. E o Senhor sempre nos deu vitória, o Senhor sempre nos abençoou, e nós podemos ver uma igreja muito generosa. Nós somos gratos ao Senhor por cada um dos irmãos. Mas se você quer entrar conosco nesse desafio, fique à vontade hoje, vai ser uma bênção ter a sua oferta, ter a sua participação, para que a gente possa melhorar o nosso templo, continuar fazendo o projeto que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Amém? Eu quero convidar as crianças aqui à frente. Nesse momento nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas e também pelas crianças. Então vem para cá as crianças, nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir a ajuda da igreja para que a gente possa fazer isso juntos. Estenda a sua mão aqui para frente, assim que as crianças chegarem, e nós vamos orar por elas. E a Oance tem aula, amém? A Oance, a tia da Oance já está esperando vocês lá, tá bom? A tia ou o tio da Oance está esperando vocês. Vamos orar então, irmãos, estenda sua mão aqui para frente. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer por esse tempo aqui na sua presença. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem colocado diante nessa igreja irmãos generosos, dispostos a ajudar, a contribuir, e tem colocado aqui os seus dízimos, as suas ofertas, ó Pai, abençoando, ó Pai, a obra de Cristo. E nós temos inúmeros desafios, e o Senhor cuida de todas as coisas. O Senhor vai providenciar os recursos, o Senhor vai abrir as portas, assim como o Senhor tem aberto as portas na vida de cada um dos irmãos, dado a eles os recursos necessários. Além do que nós pedimos ou imaginamos, o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Então nessa noite, Senhor, cada dízimo, cada oferta que entrar aqui, nós somos gratos ao Senhor por ela, e que nós possamos ter sabedoria e responsabilidade para usar esses dízimos e ofertas. Também quero apresentar as crianças nas suas mãos, ó Pai, o tempo que eles estiverem aprendendo da sua palavra, que eles cresçam no conhecimento e na palavra do Senhor. O Senhor abençoe, Pai, a cada professor que se dedica seu tempo, sua sabedoria, seu talento para ensinar essas crianças sobre a sua palavra, que elas possam permanecer firmes diante da sua presença, que elas possam dar bons frutos diante do teu altar, Senhor, que elas possam ser homens e mulheres de Deus, levando a luz de Cristo por onde quer que elas forem. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Continuemos adorando ao Senhor Jesus Cristo. Damos graça, Senhor, te damos graça, Pai, amém, aleluia. Você que pode, fique de pé mais uma vez. Se você não puder, pode ficar sentadinho, bonitinho, do teu corpo. Mas você que pode, fique de pé mais uma vez. Aleluia. Cantemos ao Senhor. Graças eu te dou, Pai.
Adore o Senhor. Levante suas mãos em forma de adoração. Ao Cristo que venceu. Aleluia, aleluia. Por mim, mas ressuscitou. Ele é digno, digno é o Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ele é fiel, hein? Está falhando aqui, mas Ele é fiel. Cantemos ao Senhor. Amém? Que esse louvor você cante em forma de oração. Amém? Te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Cante. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel Em todo tempo, em todo tempo. Tuas mãos em todo tempo tu és tão bom. com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce. Tua doce voz que me guia em meu fogo, Idão. a presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor.
agora ao Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade. Eu cantarei, Senhor. Eu cantarei a bondade de Deus. Tá ligado? Aí, irmão, tá ligado, irmão? Tá ligado no céu, tá ligado na terra. Amém? Tá ligado, muito bem. Vocês viram aqui que o Natan falou assim, né? Deus é fiel. Ele não falha, e não mesmo, as microfones falham, não é isso? Vamos aproveitar esse momento, vamos fazer uma oração. Coloque diante de Deus os desafios que você tem. Pessoas que você conhece que talvez estão precisando de uma oração. Essa é uma oportunidade de orarmos juntos. Eu mesmo recebi um recadinho conversando com o André, que o Beto mesmo está passando no hospital hoje. Até o André está tocando no lugar dele. Então vamos pedir por esses irmãos que estão aí com questões de saúde, questões familiares, questões pessoais, relacionais. Esse é o momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos tanto pela oportunidade de nos reunirmos nesse lugar. Agradecemos, Senhor, por cada voluntário que se empenha para que esse tempo aconteça. Agradecemos por cada canção entoada, cada oração pronunciada. E nesse momento, Senhor, ainda na Tua presença, nós apresentamos aqueles que estão enfrentando dificuldades com saúde, questões econômicas, relacionais, questões das mais diversas. Porque no mundo nós teríamos aflições, mas ajuda cada um destes irmãos a não perderem o ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E abençoa-nos nessa noite, iluminando a nossa mente e coração, para ouvirmos a Tua palavra. Que nenhum de nós saia daqui como chegou, mas saímos daqui mais parecidos com o nosso Salvador Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós estamos dando sequência ao nosso tema, santidade. Eu gostaria de começar essa nossa conversa fazendo duas perguntas a você. E gostaria de sugerir que você fechasse os olhos, se você pode, para que você faça um exercício de imaginação. A primeira pergunta é a seguinte: o que te vem à mente quando você ouve a palavra alegria? Pense por um instante, quais são os momentos ou situações de alegria? Talvez você pense num sorriso, talvez pense numa festa, talvez pense a companhia de alguém. Agora uma segunda palavra que eu gostaria que você imaginasse o que vem à mente. Fizesse esse exercício de imaginação. Santidade. O que te vem à mente quando você ouve essa palavra? Santidade. Talvez regra, talvez um peso, talvez um rosto sério. Pode abrir os olhos. Nós temos dificuldade em relacionar estes dois termos, alegria e santidade, porque eles parecem ser antagônicos na nossa mente. E veja você que é tão curioso que o Instituto Barna de Pesquisa, um dos mais importantes dos Estados Unidos, fez a seguinte pergunta às pessoas: vocês acreditam que alguém, independentemente do seu passado, pode ter uma nova vida de santidade?
E a maioria das pessoas respondeu sim. Aliás, quantos aqui acreditam que, independente do passado, uma pessoa pode viver uma vida de santidade? Exato. Mas então eles fizeram uma segunda pergunta na sequência: o que é santidade? Então a maioria das pessoas respondeu: eu não sei. Mas existe uma combinação que a Bíblia nos apresenta sobre santidade e alegria, que nos ajuda a ter a perspectiva correta da beleza e da importância da santidade, e como santidade deveria ser o nosso grande objeto de desejo na nossa existência. Veja você o Salmo 16, que será o texto da nossa meditação. O rei Davi diz assim no versículo 11: na tua presença a plenitude de alegria. Na presença de quem a plenitude de alegria? Na presença de Deus, na presença do Deus Santo, há plenitude de alegria. Então hoje nós vamos considerar que a alegria não só faz parte da santidade, como a santidade é o caminho para a verdadeira alegria. E é por isso que eu digo que esse deveria ser o objeto de desejo de todos nós. Porque eu posso até não conhecer você, mas eu sei de uma coisa: você deseja alegria. Aliás, quantos estão aqui nessa noite e desejam viver o resto da vida miseravelmente sem alegria? Levante a mão. Mas ouça bem o que eu estou perguntando. Se você está aqui nessa noite e deseja viver o resto da sua vida miseravelmente sem alegria, levante a mão. Estamos todos na mesma página. A única pessoa que levantou a mão foi para arrumar o cabelo. Porque nós desejamos alegria, cada um de nós. E se a santidade é o caminho para a alegria, então o que nós desejamos lá no fundo de nossa existência é santidade. Nós só não sabemos. O tema de hoje é santidade, o caminho da alegria. E eu quero convidar você a lermos juntos o Salmo 16, nós vamos ler do primeiro versículo até o 11. Eu escolhi porque é uma versão mais poética, uma tradução mais antiga, ao meio da Revista Corrigida, que diz assim, Salmo 16, a partir do primeiro versículo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. E vejam que lindo, que poético. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Este salmo originalmente carrega um título, é um salmo de Davi chamado Miqutam, ou Michtam, traduzido em português ou transliterado como Mictão. O curioso é que a maioria dos estudiosos não tem absoluta certeza do que significa essa palavra Michtam. Ela pode significar algo dourado, mas dentro de uma sintaxe, quer dizer, na relação com outras palavras e no contexto deste salmo, pode significar cobrir. E cobrir o quê? Como o Salmo 16, o Salmo 56 até o Salmo 60, são salmos de luta, de desafios, poderia ter o significado de cobrir a boca, de fazer um sussurro, um pronunciamento discreto, uma oração silenciosa. Já viram quando tem um jogo de futebol e o técnico vai falar alguma coisa para o juiz ou para alguém e ele põe a mão na boca assim, para que as câmeras não captem o que ele está dizendo? A ideia é essa, cobrir. E todos nós sabemos o que é cobrir a boca, fazer uma oração discreta, privada, pessoal.
quando estamos enfrentando dificuldades. É aquela oração que fazemos às vezes num quarto sozinhos. É a oração que fazemos num banheiro, em lágrimas, enquanto ainda estamos tomando banho, e ninguém nem sabe da nossa oração, do nosso choro, da nossa angústia. Mas Deus sabe. Deus vê. E essa é a oração de Davi, que no meio de uma batalha, no meio de desafios e dificuldades, ele faz essa oração. E faz uma oração com tamanha confiança, que o versículo 10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Uma referência clara a Jesus, como veremos daqui a pouquinho em Atos capítulo 2. Quer dizer, a tamanha esperança em Deus, que nem mesmo a morte é suficiente para roubar-nos a esperança. Essa referência nos fala de Jesus, que enfrentou uma condenação injusta, as angústias do Calvário, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ao mesmo tempo, é um aceno escatológico, ao falar de que não importa as lágrimas, as dores que nós enfrentamos desse lado da eternidade, um dia haverá a ressurreição do corpo. Então, considerando as lições brevemente deste salmo, primeiro, a santidade, ela nos guarda. O versículo 1 diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ou preserva-me, ó Deus, na minha luta, protege-me, ó Deus, na minha angústia, guarda-me. E o versículo 8 demonstra a convicção de Davi, o salmista, quando ele diz assim: o Senhor tem sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Nós precisamos da proteção de Deus nos guardar. E veja que interessante que, embora seja um salmo que fale de lutas e de angústias e de aflição, ele não é de modo algum um salmo sombrio. É um salmo que fala da alegria da presença de Deus, porque Davi é como se fosse alguém que está enfermo, clamando por santidade, clamando por sanidade, clamando por saúde. Por quê? Porque quando precisamos de saúde, nós precisamos de proteção, precisamos ser guardados. E Davi vê Deus como essa pessoa que pode guardá-lo e devolver a ele a sua sanidade emocional, espiritual e física. Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Claro que isso tem um viés escatológico. Mas note o versículo 3. O versículo 3 fala de prazer. O versículo 9 fala de alegria e exultação. O versículo 11 de plenitude de alegria e delícias perpétuas. Onde? Onde no meio de lutas, dificuldades e angústias eu posso encontrar isso? Alegria, prazer, exultação, delícias perpétuas. É na presença de Deus, é no relacionamento com Deus. E aproximar-se de Deus é o processo da santidade, de desejar estar mais perto dEle a cada dia. E é ali, na presença dEle, que descobrimos essa fonte inquebrantável de alegria. Quando a minha filha Melina era bem pequena ainda, nós fomos à praia, e fiquem tranquilos, ela tem 19 já, então ela sobreviveu. Mas quando tinha 19 anos de idade, a Julie terminou de colocar nela o protetor solar, e a Melina saiu com uma pranchinha na mão e entrou ali na beirada. E numa distração rápida, quando olhamos para o mar, ela não estava mais ali. Desapareceu, rápido assim. Pode imaginar a angústia, a nossa e a dela. Então eu saí, eu comuniquei o guarda-vidas para que ele chamasse no rádio e comunicasse que nós tínhamos uma filha desaparecida. E caminhamos em todas as direções. Eu me lembro como se fosse hoje, que num dado momento, olhando na direção inversa de onde nós estávamos, eu vi um senhor vindo, caminhando com a Melina do lado dele, segurando na mão assim. E quando ela me viu, ela se desvencilhou dele, veio correndo na minha direção. Peguei ela no colo, ela chorava e ria de alegria e de consolo, porque ela sabia que agora ela estava preservada, que agora ela estava em segurança. E é por isso que nós sabemos que
que não importa as circunstâncias que nós vivemos, se nós desejamos a verdadeira alegria, se nós desejamos de fato vivermos essa vida e encararmos os desafios que temos, o que desejamos lá no fundo chama-se santidade, porque a santidade guarda, protege. Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ao comentar este salmo, ele escreveu assim: guarda-me do mundo, não permitas que seja levado por suas excitações, não me deixes ser seduzido por seus encantos, nem temer suas ameaças. Guarda-me do diabo, que ele não me tente além do que sou capaz de suportar. Guarda-me de mim mesmo, guarda-me de tornar-me invejoso, egoísta, arrogante, orgulhoso, preguiçoso. Guarda-me dos males, dos quais vejo nos outros, e guarda-me dos males, dos quais eu sou propenso a cair. Guarda-me dos males conhecidos, guarda-me dos males desconhecidos. O caminho de santidade é o caminho quando somos guardados por Deus. E esse é o caminho que nos leva a ter verdadeira alegria, na proteção de Deus. Você se lembra do filme A Vida é Bela? Esse filme foi muito legal, A Vida é Bela. Ele conta a história de um pai italiano judeu e de seu filho, Guido e Giuseppe. E durante a perseguição nazista e a guerra, o pai decide guardar e proteger o seu filho. E ao mesmo tempo proteger o filho de uma experiência traumática. Então tudo que o pai vai fazendo ali tem o objetivo de que o filho suporte os horrores da guerra, sem ao mesmo tempo perder a alegria. Então o pai diz assim: filho, Giuseppe, isso aqui é um jogo, e se você obedecer o papai, se você seguir as minhas instruções exatamente como eu estou te dizendo, você vai ganhar um ponto. E quando você completar todos os pontos no final desse jogo, você vai ganhar um tanque de guerra. Lembram disso? Então ele orienta o menino: silêncio, quietinho, esconde aqui, esconde ali, e o menino vai obedecendo o pai. E já próximo ao final, quando o pai é finalmente rendido pelos soldados nazistas, até mesmo no momento da sua marcha final, ele faz de maneira sarcástica, jocosa, ele marcha mais ou menos assim, olha para o filho, dá um sorriso e uma piscadinha. A criança continua escondida, até que finalmente chegam os aliados com um tanque de guerra. E o menino fica feliz da vida, porque ele entende que ele ganhou o jogo. Num paralelo, é o que Deus faz conosco. Deus não acaba com todas as guerras que nós enfrentamos, não. Mas como um pai amoroso, Ele nos guarda nas nossas batalhas, nas nossas guerras. E como esse pai amoroso, ao mesmo tempo que nos guarda, que nos preserva e nos protege, Ele ainda nos dá alegria. Se você precisa de alegria, se você deseja a alegria, busque na fonte certa, é na presença de Deus. Você se lembra algum dia em que você venceu uma tentação? E foi uma tentação dura, foi uma luta dura, mas você venceu. E depois de ter vencido, a sensação de alegria é incomparável. Ou você caiu em algum pecado, algum erro, fez alguma bobagem, mas Deus te deu uma nova chance. Deus te deu uma nova oportunidade. É essa alegria que Deus nos dá. O que nos leva à nossa segunda lição deste salmo: santidade nos guia. Eu vou ler agora na nova tradução na linguagem de hoje, porque a poesia das traduções mais antigas é maravilhosa, mas nós não temos tempo de palavra por palavra. Por exemplo, o Senhor é o arrimo da minha sorte, né? O que é isso? É como um muro que dá sustentação na minha jornada. Então, para facilitar a nossa prosa breve, na nova tradução na linguagem de hoje, lemos assim, a partir do versículo 3. A santidade nos guia. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Note que na tradução da linguagem de hoje diz aqueles que se dedicam a Deus. Na Almeida Revista Corrigida diz aqueles que são santos.
Mas não é o santo que está lá numa prateleira, são santos vivos, pessoas que buscam a Deus e desejam seguir o caminho de Deus. O que Davi está dizendo aqui é que na vida você tem sempre uma bifurcação. Você tem um caminho de sabedoria a percorrer, com modelos e heróis que você deve seguir. Pessoas que vão influenciar você e vão aproximar você de Deus. Mas nessa bifurcação há outros que te seduzem a seguir por um outro caminho, e esse outro caminho te afasta de Deus. E Davi diz assim: eu estou muito bem resolvido, porque como eu quero o caminho da santidade, porque na presença de Deus há plenitude de alegria, porque Deus guarda, mas Deus também guia, eu escolho o caminho e o modelo daqueles que servem a Deus. Esses serão os meus modelos, esse será o meu caminho a trilhar. Ele vai adiante, o salmista, o poeta bíblico, e diz assim que aqueles que seguem outros deuses, não o Senhor, trazem sobre si grande sofrimento. Você sabe que naqueles dias, assim como nós, eles tinham seus sonhos, suas ambições. Eles desejavam ser prósperos, eles desejavam ter filhos, eles desejavam sucesso. E como eles pensavam que iriam conquistar isso? Adorando deuses. Eles tinham vários deuses. E a estes deuses eles tinham que oferecer sacrifícios. Algumas vezes os sacrifícios que ofereciam em troca de sucesso, ou de poder, ou o que quer que fosse, eram até sacrifícios humanos. Mas Davi disse: eles trazem maior sofrimento sobre as suas vidas. Eu desafio você: observe a vida daqueles que se afastam de Deus, não no curto prazo, porque no curto prazo parece que eles estão tendo vantagem, parece que está indo muito bem, mas a médio prazo, observe, a longo prazo, observe, e você vê pessoas que elas mesmas trazem sobre si grande e maior sofrimento. Davi disse: não, esse não será o meu caminho. Eu quero o caminho da santidade, eu quero o caminho que me leva para perto de Deus, eu quero estar com pessoas que me aproximam dele. Então a santidade não apenas guarda, a santidade guia a melhores caminhos, a melhores modelos. Eu assisti esses dias no YouTube, para quem desejar, um desenho do Pinóquio, mas o Pinóquio antigo, quando o desenho era desenho raiz, não era desenho Nutella. Para você ter uma ideia quão raiz era esse desenho, o Pinóquio cabula a aula com os coleguinhas. Ele mata a aula e eles vão para um lugar que parece um parque de diversões, colorido, bonito. E lá eles pegam um canecão assim de bebida e começam a beber. Crianças, viu? Disse, desenho raiz. E fumar charuto. E ficam ali num estado de provocação mútua. E um dos garotos diz assim: o Pinóquio, você nunca vai ser um menino. Porque o Pinóquio estava meio relutante ali com as coisas. Você nunca vai ser um menino. Olha só, isso aqui que é vida, isso aqui que é diversão. E começa a rir efusivamente. E ele vai rindo tanto que de repente ele começa a zurrar, como um burro. E de repente ele se transforma num burro. O menino, quando se transforma num burro, o mesmo homem que os convidou para aquele lugar entra lá e apanha o menino e enfia numa gaiola, onde há outros que foram transformados em figuras bestiais, em burros. Um paralelo impressionante. O paralelo é impressionante porque este mundo secularizado, que se afasta de Deus, promete-nos alegria, promete-nos satisfação, promete-nos verdadeiro prazer, mas a médio prazo, a longo prazo, embrutece, emburrece. Quem são os seus heróis? Quem são as pessoas que você olha e fala: eu quero seguir essa pessoa, esse caminho, eu quero ser como essa pessoa é? Quem são? Porque quando você fizer essas escolhas, você está escolhendo um caminho, e quando você escolher esse caminho, você está escolhendo invariavelmente um destino. E chegamos no terceiro ponto deste salmo,
A santidade nos dá ganho. Versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração. Versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Eu não vou perguntar, porque eu sei qual é a resposta. Ninguém aqui quer ter prejuízo. E a santidade é o que dá ganho. Davi disse que por causa da santidade, dessa busca, dessa aproximação de Deus, o coração dele se alegra. Por causa dessa busca na presença de Deus, ele encontra os caminhos da vida, e na presença de Deus há plenitude de alegria, há delícias perpétuas. É interessante que em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, apanha trechos deste salmo e aplica a Jesus. Diz assim, Atos 2, versículo 25 em diante. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. O nosso modelo máximo é Jesus. Jesus é o nosso modelo máximo. E Jesus demonstrou com a sua vida a sua submissão total e inegociável ao Pai Celestial, a Deus. Apesar de ter feito isso, ele enfrentou muitas dificuldades. Injustamente julgado, traído, crucificado, morto, sepultado. E se a história de Jesus terminasse ali, naquele sepulcro frio, não valeria a pena estar aqui hoje à noite. Se Jesus tivesse terminado ali naquele sepulcro, morto e sepultado, não valeria a pena o caminho de santidade, porque essa foi a escolha dele. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, Ele nos dá plena esperança de que vale a pena o caminho da santidade. Porque ainda que eu sofra uma vida inteira aqui, eu tenho garantido que Deus me justificará, Deus me vingará e Deus me glorificará. O caminho da santidade, de caminhar com Deus, de estar perto de Deus, é o caminho para a alegria. Será que nós vamos nos contentar com as migalhas que esse mundo oferece, esse mundo secularizado e divorciado de Deus? Fica jogando migalhas e nós vamos atrás disso, quando eu e você podemos sentar-nos à mesa com o Pai Celestial, onde há plenitude de alegria? Que escolha faremos nós? Eu quero encerrar essa nossa conversa e reflexão bíblica com um trecho de um livro muito famoso de C.S. Lewis, de Screwtape Letters. A tradução é A Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ouça bem, é uma carta sarcástica, não vai sair dizendo que eu estou falando do diabo no culto, por favor, presta bem atenção nisso. Mas ele escreve essa carta como se um demônio sênior, um demônio mais velho, chamado Fitafuso, fosse escrever dicas de orientação ao seu sobrinho, aprendiz chamado Vermebile, na tradução em português. E aqui um trecho desse diabo velho, que pensa, entre aspas, que o embate com Deus é injusto. Ele diz assim: ele é um hedonista de coração. Todos aqueles jejuns, vigílias, estacas, cruzes, são apenas uma fachada, ou apenas espuma na praia. Lá no mar, lá no seu mar, há prazer e mais prazer. Ele não faz segredo disso. À sua direita estão prazeres para sempre. Ah, Vermebile, ele tem uma mente burguesa. Ele encheu o mundo de prazeres. Há coisas para os humanos fazerem o dia todo, sem que ele se importe. Eles podem dormir, banharem-se, comer, beber,
fazer amor, orar, trabalhar, vermibile. Nós temos que torcer tudo isso e distorcer tudo isso, para que estas coisas sejam úteis para nós. Nós lutamos sob cruel desvantagem. Nada está naturalmente ao nosso lado. O mundo, o diabo, torce aquilo que pode nos dar grande alegria. Mas para termos verdadeira e grande alegria, nós precisamos ter Deus à nossa presença. Nós precisamos desejar estar na presença de Deus, porque então as pequenas coisas estarão carregadas de significado. Eu me lembro que um pouco tempo depois da minha conversão, eu sou um arranhador de violão, eu não sou um músico como essa turma aqui, eu sou um arranhador. Mas pouco tempo depois da minha conversão, eu estava sozinho, dedilhando no violão, e surgiu uma melodia, e dessa melodia uma letra, e eu comecei a cantar. Não era para cantar para ninguém, não era para cantar em igreja, não era para gravar um LP, quem não sabe o que é LP, olha no Google. Não era para nada disso, era só para desfrutar daquela presença maravilhosa de Deus. E eu me lembro da alegria de fazer aquela composição, dedilhar e cantar sozinho num quarto, na presença do Deus Santo e Poderoso. Que alegria! Quando seguimos o caminho de Deus, até as pequenas coisas passam a ter um significado especial, uma alegria especial. Mas nós precisamos escolher se vamos seguir o caminho da santidade, de buscarmos estar cada vez mais perto dele. A nossa banda vai cantar uma canção. Pense nisso e em seguida nós vamos orar juntos. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, Quem são os ídolos que estão procurando atrair você numa direção contrária de Deus? Quais são os caminhos que têm esfriado a sua caminhada com Cristo? Quais são? Entre você e Deus. Mas no final desse caminho,
você não encontrará alegria. Você encontrará alegria se você seguir firme com o seu Salvador Jesus. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa caminhada. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. Agradecemos por este salmo tão belo em que o salmista professa total confiança em Ti, em que ele tem a certeza de que o caminho da santidade é o caminho em que o Senhor nos guarda, é o caminho em que o Senhor nos guia, e é o caminho em que nós temos o verdadeiro ganho. Ajuda-nos, Pai, em nossos desafios. Ajuda-nos a caminharmos e escolhermos essa jornada de santidade, de estarmos mais perto de Ti. Não religiosidade, mas de relacionamento. Abençoe os meus irmãos e irmãs. Ajuda-nos em nossa jornada. Que esta semana o Evangelho faça diferença em nossas vidas, para que nós sejamos diferentes e façamos diferença. Em nome de Jesus, Salvador, oramos, Pai. Amém e amém. Nós estamos chegando ao final dessa nossa reunião. O culto a Deus não acaba nunca. Continua onde você estiver. E se você precisar de uma oração, não vá embora correndo. Nós teremos aqui à frente o presbítero.